a gente fala muito de saúde para você, né? E também fala de prevenção, porque não adianta só a gente te informar o que é a doença, o diagnóstico, mas como você cuidar para não adquirir a doença. Bom, hoje a gente convidou aqui, então, o médico pediatra Sérgio Feitosa para alertar a gente nessa ameaça do retorno da poliomielite e também da paralisia infantil no Brasil. É isso mesmo, eu estou com ele aqui no estúdio, já vou dando bom dia, feliz ano novo. Tudo bem, doutor? Bom dia, Edna, tudo bem. Bom, eu já de cara gostaria de falar para a nossa audiência por que a gente está preocupado com essas doenças que pareciam já não estar mais entre nós, tecnicamente falando, erradicadas. A gente está preocupado porque, infelizmente, nos últimos anos, temos observado uma queda considerável nas taxas de cobertura das vacinas de várias doenças. A gente tem um valor ideal que é de 95% de uma população-alvo que tende a estar vacinada. E isso não tem sido atingido recorrentemente já há vários anos e tem se intensificado. Agora, o Brasil sempre foi destaque na vacinação. A gente sempre, eu sou do tempo que a gente ficava conferindo a carteirinha de vacinação da criança, né? E eu acho que até agora, bem pouco tempo, a gente via as mães, e eu fiz muita matéria em hospitais, e a gente sempre viu as mães, os pais, né, os responsáveis, muito preocupados em cumprir todo aquele calendário vacinal. O que o senhor acha que aconteceu? Porque a gente pensa logo na Covid agora, esquecemos deixamos para lá, mas isso vem acontecendo, como o senhor bem pontuou, há alguns anos. Então, o que houve na sua avaliação e dos especialistas como o senhor, para que o Brasil também esteja descuidando nas vacinas? Exatamente. Então, é multifatorial esse processo. A gente costuma dizer que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso, porque as pessoas que são pais nessa geração atual, elas simplesmente não conhecem pessoas doentes de, por exemplo, paralisia infantil. A paralisia infantil, ela foi, o último caso registrado no Brasil foi em 1989. Em 94, as Américas receberam a certificação de não circulação dos vírus aqui no território americano. Então, veja, 89 já são 33 anos, 34 anos, então é muito tempo. Então, tem uma geração inteira que não conheceu pessoas doentes. E aí, o que acontece? As pessoas ficam menos preocupadas. Vamos dar um exemplo, aproveitar aí que o senhor está falando. É como, por exemplo, no caso da pandemia agora, acho que eu estou entendendo bem o que o doutor está falando. Enquanto nós vimos, infelizmente, pessoas internadas morrendo com falta de ar, todo mundo lotava todos os pontos de vacinação quando a vacina chegou, porque a gente já tinha visto aquele quadro, estava todo mundo muito assustado, tinha acabado de perder amigos, nós perdemos colegas, o senhor também deve ter perdido. Então, o que acontece? As pessoas se assustaram, né, doutor? E se assustavam e ficavam cada vez mais temerosas. Quando a vacina chegou, e ela chegou rápido, todo mundo resolveu ir tomar, mas depois a gente foi se tranquilizando. Então, no caso das outras doenças e dos jovens, como o senhor está falando, né, eles não veem, né? Você não vê uma pessoa com aquela doença, é muito raro pegar. E não é verdade, né, doutor? Exatamente, né? Porque o que acontece? Para funcionar a vacina, você tem que se vacinar, mas também é necessário que exista a questão da imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho. Como assim? Se o vírus da poliomielite voltar a circular no Brasil, o que vai acontecer? Como as taxas de cobertura estão muito diminuídas, né, em torno de 65% só, ele vai encontrar muitas pessoas para poder circular. Né? Então, o que acontece? Aí as pessoas vão começar a se deparar com quadros de pessoas doentes. E é importante que a gente destaque, porque parte da audiência não sabe como é que a paralisia infantil afeta as pessoas. Fique à vontade, doutor, é bom a gente Tem explicar. A questão da paralisia em si, ou seja, por uma doença do sistema nervoso, o músculo não recebe mais estímulo, então ele fica atrofiado, paralisado, flácido, isso não tem tratamento, não tem fisioterapia que resolva, e também pode acontecer de levar à morte, porque se o músculo da respiração, que a gente chama de diafragma, ele é acometido, a pessoa simplesmente para de respirar e pode vir a falecer. Então, isso aterrorizou o mundo há décadas atrás e através de esforços, né, combinados de governos do mundo todo
e o Brasil tem destaque, como você bem pontuou, através do PNI, Programa Nacional de Imunizações, a gente conseguiu controlar em vários países. Ficou no Paquistão e ficou no Afeganistão. E nos últimos anos a gente tem observado surtos em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país desenvolvido, já tem sido encontrado vírus em esgotos, porque a transmissão da paralisia infantil ela é fecal-oral. Lá eles fazem monitoramento da presença de vírus em rede de esgoto. Aqui no Brasil, infelizmente, nesse ponto, a gente ainda é falho, o que deixa a gente ainda mais exposto, porque além das pessoas não terem interesse em buscar a vacinação, parte delas, né, tem a questão também social, que precisamos avançar, de falta de tratamento de água, que é uma realidade, e também saneamento básico. Então, no caso da poliomielite, a gente ainda tem esse agravante, né? Infelizmente, a gente vê ainda esgoto a céu aberto, né, no nosso país. No Norte e Nordeste, infelizmente, a incidência ainda é maior. As conhecidas caneletas, né? Ainda existe. Gente, isso não é para existir mais, isso é coisa de país subdesenvolvido, né? E, infelizmente, a gente ainda encontra aqui, e como o doutor está bem explicando, ainda por cima é o que mais preocupa, além de você não vacinar. Então, doutor, vamos colocar para a nossa audiência o que os pais, os responsáveis, devem fazer na prevenção, qual é o período certo e o que eles devem observar de sintomas também? Então, a vacinação é o carro-chefe para prevenir. Como é que é o esquema vacinal? Aos 2, 4 e 6 meses, as crianças tomam a vacina VIP, que é a vacina com vírus inativado. Depois, com 1 ano e 3 meses, tem um primeiro reforço, aí já é a vacina oral, por isso que tem o Zé Gotinha como o principal recurso de marketing, né, de propaganda do programa de imunizações. E depois com 4 anos também. Então, o esquema completo que protege de verdade, ele tem 5 doses. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e 3 meses e a partir de 4 anos de idade. E os sintomas que podem surgir diante de uma possível contaminação são febre, dor e dificuldade de movimentação de um membro, geralmente membros inferiores, pernas, né? É um quadro que se instala de maneira rápida e diante de um quadro como esse, essa criança deve ser de imediato levada até a urgência para avaliação médica. Certo. A gente falou da possibilidade da doença, que a doença pode levar até a morte, né, por causa da paralisia dos músculos, mas se a criança, se for diagnosticado logo de início, caso, qual é a sobrevida, qual é o tempo ainda e qual... o senhor falou que não tem tratamento, né? Não tem fisioterapia que dê jeito em alguns casos. O senhor pode explicar melhor para a gente? Sim, a maioria das crianças, felizmente, não vai evoluir para o óbito, ou seja, não vai perder a vida. Graças a Deus. Mas muitas delas, um percentual considerável, vai sim desenvolver o quadro de paralisia. O que acontece? O músculo, para funcionar, ele precisa do nervo estar funcionando. E mesmo que eu não contraia o meu músculo para fazer um movimento com a minha perna e meu braço, para manter um certo tônus, um certo enrijecimento, sim, esse nervo tem que estar funcionando. Quando o nervo desliga, no caso da paralisia infantil, esse músculo não vai ser estimulado. Claro. Então ele vai ficar sem usar e qualquer parte do corpo que fique sem uso, ela se atrofia. E, nesse caso, a fisioterapia realmente não funciona, não tem como recuperar movimento com paralisia infantil. As pessoas da minha geração, elas, infelizmente, muitas delas que foram contaminadas, têm sequelas. Umas estão em cadeiras de rodas, outras ficaram só com uma perna acometida e conseguem andar com a ajuda de muletas, né? Mas não houve e não há tratamento que seja capaz de recuperar o movimento daquele membro. Certo. Aproveitando a sua presença aqui, doutor Sérgio, quais são as outras vacinas que os pais ou responsáveis devem ficar preocupados? A gente sabe que todas, mas tem todo um calendário e o senhor que é pediatra pode falar bem para a gente quais são as mais importantes e que são acessíveis também, porque a gente sabe que a maioria da nossa população não pode pagar algumas vacinas, algumas são pagas. Então, qual aquelas que nós temos na rede pública, através do SUS, nos postos, nas UBS e hospitais infantis, que a nossa audiência pode procurar, por favor? Importante saber que já ao nascimento a criança é vacinada. A vacina contra a tuberculose e a vacina contra a hepatite B. Depois ela tem um mês que não precisa vacinar
e a partir do segundo mês até o sexto as vacinas são mensais. Certo. Aí as doenças evitadas são várias, pneumonias, infecções de ouvido, meningite, hepatite, diarreia através da vacina contra o rotavírus, então são muitas doenças que são evitadas. Depois, aos 9 meses, tem vacina contra a febre amarela. A partir de 1 ano tem vacina novamente, que são reforços das vacinas que foram dadas lá no primeiro semestre. E também tem vacina contra rubéola, cachumba, né, a famosa papeira, e sarampo. Com 1 ano e 3 meses tem mais reforços das vacinas iniciais e com 4 anos já mencionado o reforço da vacina contra a paralisia infantil. Então são mais de uma dezena de doenças que são evitadas, doenças que são muitas vezes fatais e podem, como já dito, deixar sequelas, né? Entre elas a temida meningite. Já no nascimento, essa doença ela pode ser evitada, muita gente não sabe, mas a vacina contra a tuberculose previne contra a meningite, porque a tuberculose não atinge só o pulmão, ela atinge qualquer órgão do corpo. Então, já ao nascimento e depois, dos 2 meses em diante, várias vacinas vão proteger contra a meningite. É muito triste você se deparar com uma criança que tem paralisia cerebral, por exemplo, ou teve que amputar membros por uma doença que poderia ser evitada de maneira simples, segura, a qual é direito, porque o governo dá para a gente, mas a gente ajudou o governo pagando imposto, claro, né, de um jeito ou de outro. Então, não é nem dar, né? Não é nem dar, é voltar um pouco do que a gente, né, tem direito pelos impostos que a gente paga. E aí eu acredito que seja uma dor grande para um pai, para uma mãe, se deparar com seu filho numa cadeira de rodas ou com um atraso de desenvolvimento, né, cognitivo, sem poder frequentar uma escola de uma maneira, né, satisfatória, devido à doença que poderia sim ter sido evitada através de uma vacina. E a gente, quando fala em vacina, antigamente, principalmente, a gente pensava só nas crianças, nessa faixa etária que o senhor citou. Hoje a gente sabe que adolescentes também, existem vacinas em outras faixas etárias. O senhor pode citar para nós também, para que os pais responsáveis saibam que a preocupação não é só enquanto é bebê, não, né? Nem até só os 4 anos, depois também, né, doutor? Sim. Por exemplo, recentemente eu tive, né, o desprazer de perder uma amiga vítima de câncer de colo de útero, né? O câncer de colo de útero no Brasil, uma das principais causas é a infecção pelo vírus HPV. Isso. Então, já aos 9 anos, na rede pública de saúde, tem a vacina contra o HPV disponível. Isso já tem um bom tempo, né? Então, esse é um exemplo da vacina da criança maiorzinha para adolescente. A vacina meningo ACWY, né, que protege contra 4 tipos de meningite, também é disponível, está, né, para adolescentes a partir de 11 anos de idade, para citar 2, né? E nós adultos também temos vacinas que estão disponíveis, a depender da nossa situação vacinal, assim como os idosos. Não podemos esquecer, por exemplo, da vacina contra a gripe, que já tem pelo menos quase 2 décadas, quase 3 décadas que estão aí disponíveis, né? Todos os anos temos que renovar essa vacina, porque como o vírus sofre mutações, as vacinas têm que ser atualizadas. Geralmente mês de março, abril, até mês de junho, todo mundo a partir dos 6 meses de idade. Claro que aí vão existir grupos prioritários na rede pública, né? Mas boa parte da população é contemplada, deve buscar vacinar. Porque a gripe real, que causa febre, dor de cabeça, tosse, dores pelo corpo, muitas vezes, claro, ela não vai agravar o quadro, mas dependendo do caso, crianças pequenas, idosos, gestantes, ela pode sim evoluir de maneira grave, complicando, levando as pessoas à internação, UTI e às vezes sim, até perder a vida. Bom, doutor, nós não podemos deixar de tocar nesse assunto, até por conta da Covid. Tivemos agora um período bem polêmico no início em relação à doença. Os cientistas especialistas tiveram que vir a público explicar várias vezes que era, sim, necessário, que a vacina era segura, os vários tipos de vacina e agora a máscara que muita gente teima em ainda não usar. Então, o que eu queria perguntar para o senhor é isso. O senhor acompanhou, lógico, tenho certeza, essa polêmica, vacina todo mundo, não vacina, também muita gente falando, não, mas isso aí é questão política, influenciou muito.
Bom, qual é a orientação que o senhor tem a dar? Independente, é claro, a gente acompanha tudo e acaba se influenciando. Mas, no caso das vacinas, a gente sabe que os pesquisadores estão sempre estudando. Eu fiquei estupefata, assim, fiquei de boca aberta com a rapidez que surgiram várias vacinas. E a gente teve que confiar, tinha que confiar. São pessoas que estudam muito mais do que a gente e pesquisam muito. Nessa área, o que o senhor poderia falar para a gente dessas questões que polemizam e em que situação o país está em relação a pesquisas, porque a gente sempre foi destaque, né? Então, em relação às vacinas contra a Covid, né, o que teve de novidade, porque, primeiro, uma pandemia havia pelo menos 100 anos que a gente não se deparava com uma. Sim. Então, várias gerações não tinham essa experiência que foi muito difícil para todos nós. E aí, o que aconteceu? Tivemos que buscar meios para sair dessa situação. E o meio mais efetivo para você controlar uma doença que afeta a população inteira, uma doença infecciosa, são as vacinas. E o que a gente tem que entender é que tudo avança, tudo evolui. O processo científico também. Hoje a gente está aqui nesse estúdio de TV, né, uma coisa que se a gente voltar a 30, 40, 50 anos atrás, seria totalmente diferente do que é hoje em termos de estrutura, por exemplo. Com a pesquisa científica também. Então, as vacinas terem sido desenvolvidas de maneira rápida é algo da gente agradecer aos pesquisadores que conseguiram colocar isso em prática. Eu penso da seguinte forma: as vacinas foram aprovadas pelos principais órgãos regulatórios do mundo todo, pela maioria deles, se não todos, assim como as vacinas que já estavam disponíveis antes no calendário vacinal. Então, por que não tomá-las? Eu tomei as minhas 4 doses, meus filhos tomaram também as doses deles, e eu aconselho a todos que façam a mesma coisa. Você tocou num ponto que merece ser destacado, né, sem querer te pautar, mas já também pode. Infelizmente, a gente não pode negar que houve uma influência de posicionamentos político-ideológicos nessa situação. Sim. Eu respeito a liberdade de expressão e de escolha de cada um. Claro. Agora, eu acho que a gente tem que ter discernimento para separar as coisas. Eu, por exemplo, tenho o meu posicionamento político-ideológico, mas eu não deixei que isso contaminasse o meu entendimento sobre vacinas. Sim, ótimo. Então, eu me vacinei e aconselho a qualquer pessoa que seja contemplada pela vacinação, né, que esteja nos grupos prioritários para vacinação, que é a maioria da população hoje em dia. A gente tem vacina no Brasil aprovada a partir de 6 meses de idade já. Então, que se vacine e vacine os seus filhos. Porque hoje a situação em relação à pandemia está bem melhor, principalmente porque houve vacinação disponível para muita gente. Então, a gente não pode baixar a guarda e achar que está tudo bem. Eu considero que se a gente tiver esse entendimento, em pouquíssimo tempo a gente vai conviver com o Covid, como convive com a gripe. Isso, outro dia eu, como leiga, falei isso. Eu falei, gente, eu acho que daqui a pouco vai ser dessa forma e a gente tem que se habituar mesmo a usar máscara em todas as doenças desse mesmo porte. A vacina, a gripe está aí, é uma doença prevenível, tem vacina todos os anos e quando você está vacinado, você não gripa ou se vier a pegar a gripe, você tende a ter um quadro muito leve, né, com poucos sintomas. Com o Covid, da mesma maneira. Você está com o esquema vacinal completinho, você está com a proteção adequada, ou você não vai pegar, ou vai desenvolver sintomas bem leves, né? E muitas vezes nem vai perceber que pegou. Então, se a gente tem isso em mente, consegue ter essa maturidade para separar as coisas, não se trata de querer determinar que lado você vai seguir no posicionamento político ideológico. Isso não existe, né? Mas entender, confiar nos cientistas, né? Confiar na ciência e vacinar-se e vacinar suas crianças, né? Porque, veja, o interesse é até comercial. As empresas que desenvolvem as vacinas, elas têm interesse comercial, claro. Como é que elas vão se financiar para poder desenvolver pesquisa, para poder produzir? Então, elas têm, mais do que ninguém, interesse em desenvolver um produto de qualidade e seguro. Que dê certo, né? Que dê certo para que as pessoas continuem se vacinando. Claro. Então, por uma questão óbvia, não faz sentido algum ter desconfiança em relação à vacina. Existe risco com vacina? Tudo tem risco. Não existe risco zero. Quem fala em risco zero não sabe o que está falando, está mentindo. Isso. Agora, o risco de ter reações graves com vacina,
comparado com o risco de adoecer e ter uma evolução grave, ele é muitíssimo inferior. Então, você olha para o risco da vacina, olha para o risco de adoecer, vê que o risco de vacinar é muitíssimo pequeno e vai lá e vacina com confiança. E quem está falando não sou eu não, tá? É um especialista, é o Dr. Sérgio Feitosa. Muito obrigada, muito enriquecedora as suas informações. É bom porque, infelizmente, até hoje eu escuto gente que tem medo de vacinar seus filhos, com medo que possa acontecer. E como o senhor bem falou, nada é 100%. A gente até já está acostumado a ler as contraindicações nas medicações e a vacina já está mais do que provado que está dando certo. Muito obrigada, um bom dia, um feliz ano novo. E eu gostaria que o senhor dissesse para a nossa audiência, né, como lhe encontrar, como tirar dúvidas com o senhor, porque certamente ainda tínhamos muito para falar aqui, né? Fique à vontade, doutor. Obrigado. Então, eu estou no Instagram, né, a rede social hoje que as pessoas têm mais acesso. A minha arroba é @drsergiopediatra. Quem tiver dúvidas para ser esclarecidas, pode entrar lá, me chamar no direct, que a gente tira um tempinho para poder ajudar as pessoas com as informações que a gente tem acesso e pode repassar. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado também.